tudo bom? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com os tipos das propostas para garantir a exclusão mútua, né? Nós vimos que existem duas propostas, que é a solução de hardware e a solução de software. Vamos lá. Solução de hardware são mecanismos implementados através de soluções de hardware, ou seja, como soluções de desabilitação de interrupção e instrução de test and set. A desabilitação de interrupções faz com que o processo desabilite todas as interrupções antes de entrar em sua região crítica e as reabilite apenas quando deixar sua região crítica. Como a mudança de contexto só pode ser realizada através da interrupção, o processo que as desabilitou terá acesso garantido exclusivo a ela. Então, o que acontece? Aqui eu tenho o início de um processo. Nessa parte aqui, ele vai desabilitar todas as interrupções. O processo vai acessar a região crítica. Quando o processo acessar a região crítica, ele vai habilitar todas as interrupções posteriormente. Apesar de uma solução muito simples, ele apresenta algumas limitações. Quais são elas? Primeira, a multiprogramação pode ficar seriamente comprometida, já que a concorrência entre processos tem como base o uso das interrupções. Ou seja, os multiprocessos que existem no computador, ele trabalha com interrupções. Então, se eu desabilitar todas as interrupções, todos os meus outros processos vão paralisar. Entendeu? Um caso grave seria se um processo desabilitasse as interrupções e não as habilitasse novamente, o que tornaria seu funcionamento comprometido. É um risco que pode ocorrer. Ele desabilita as interrupções, acessa a região crítica e quando ele for sair da região crítica, ele não vai habilitar as interrupções novamente. Meu sistema vai ficar inteiramente comprometido. Em sistemas com múltiplos processadores, essa solução ia tornar-se muito mais ineficiente, devido ao tempo de programação que, quando um processador sinaliza aos demais que as interrupções devem ser habilitadas ou desabilitadas. Outra consideração é que o mecanismo de clock do sistema é implementado através de interrupções, devendo essa solução ser utilizada com bastante critério, né? O próprio clock, que gerencia a frequência da máquina, ele trabalha com interrupções. Então, como é que ficaria isso aí? Por isso que foi criada uma instrução test and set, que consiste em muitos processadores possuem uma instrução especial que permite ler uma variável, armazenar seu conteúdo em uma outra variável, uma outra área, e atribuir um novo valor a esta mesma variável, sendo chamada essa de instrução test and set. Sua característica é ser executada sem interrupção, ou seja, uma instrução indivisível. Desta forma, é garantido que os dois processos não manipulem uma variável compartilhada ao mesmo tempo, possibilitando a exclusão mútua. Sua sintaxe consiste em test and set x, y. Para coordenar esse processo, ela utiliza uma variável lógica global, que no programa test and set é denominada de bloqueio. E quando a mesma for falsa, qualquer processo poderá alterar o seu valor para verdadeiro, através da instrução test and set, e acessar seu recurso. Ao terminar o acesso, o processo deve simplesmente retornar o valor da variável para falso, liberando seu acesso ao outro processo. Então nós temos isso aqui. Nós temos um programa, variável tudo bonitinho, né? Primeiro processo e segundo processo, tá? Então, o processo A, o que ele vai fazer? Pod A vai ficar verdadeiro, ele começa como verdadeiro. Enquanto for pod A, ele vai testar e setar pod A como bloqueio. A gente vai ver o que é isso, tá? Então, pod A está verdadeiro. Ele vai setar essa variável fora desse laço como falso. Enquanto essa variável for falsa, o processo A vai estar utilizando, certo?
ele vai sair da região crítica e ele vai pegar a variável bloqueio e vai setar ela como falsa. Então, o que acontece? Voltando aqui, pod A começa como verdadeiro. Ele entrou no laço, ele vai realizar o processo test and set. Ele vai pegar a variável bloqueio e vai jogar o valor da variável pod A. Então, o valor da variável pod A vai ser verdadeiro. Então, o bloqueio vai estar como verdadeiro. E aí, o processo vai realizar todo o seu trabalho. Quando ele for sair da região crítica, a variável bloqueio vai ser setada como falsa, que daí outro processo vai conseguir acessar. Beleza? Então, o que acontece? Né? Esse aqui é o início do meu programa. Então, o bloqueio vai ter setado como falso. Ele vai acessar o processo A. Pod A está verdadeiro. Aí, antes de entrar no processo A, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor da variável pod A e vai jogar na variável bloqueio. O valor de pod A é verdadeiro. Então, o bloqueio vai virar verdadeiro. Bloqueio verdadeiro, só o processo A vai ter acesso a essa região crítica. Quando o processo A finalizar, o próprio processo A torna a variável bloqueio falsa novamente, para que o processo B possa então acessar essa região crítica. Certo? Então, é isso que ele vai fazer. O processo A, pod A é verdadeiro, pod B é verdadeiro. Enquanto isso, a variável bloqueio está falsa, tá vendo? A variável bloqueio está falsa. E, no exato momento, o processo B, ele vai setar a variável bloqueio, né? Vai pegar o conteúdo da variável bloqueio e vai jogar para o pod B. Então, o pod B vai ficar falso. E a variável bloqueio vai virar verdadeiro. Então, o que acontece? Voltando aqui. O processo B vai testar e vai setar. De início, o pod B era verdadeiro. Então, o que ele faz? Ele pega o variável de pod B, joga para a variável bloqueio e torna a variável bloqueio verdadeira. Ele vai acessar a região crítica. Quando o processo B sai da região crítica, ele seta a variável bloqueio como falsa. Aí o processo A vai poder acessar a região crítica, certo? Só que a principal vantagem ou a principal desvantagem é a concorrência do starvation, devido à seleção do recurso ser arbitrária. Como? Como eu falei, eu tenho dois processos, A e B. Quem que vai acessar a região crítica primeiro? O processo A ou o processo B? Depende. Quem vai escolher isso vai ser o próprio sistema operacional. Vamos supor que de 10 vezes que ocorre o acesso à região crítica, 9 vezes é o processo A que acessou. E o processo B ficou com starvation, uma espera muito longa, entendeu? Então esse é o único processo que nós temos. Quer dizer, essa é a única desvantagem que nós temos. Então, voltando agora. Soluções de software. O que nós vimos até agora foi solução de hardware. E agora nós vamos ver solução de software. Quais são elas? Vamos lá. Primeiro algoritmo. Ele apresenta uma solução para exclusão mútua entre dois processos, onde um mecanismo de controle alterna a execução das regiões críticas. Cada processo realiza um loop infinito, repeats until, onde é feito o acesso a um recurso por diversas vezes. O mecanismo utiliza uma variável de bloqueio, indicando qual processo pode ter acesso à região crítica. Inicialmente, a variável global vez é igual a A, indicando que o processo A pode executar sua região crítica. O processo B
só executará sua região crítica quando o processo A atribuir o valor B à variável do bloqueio vez. Dessa vez estará garantida a exclusão mútua entre os dois processos. Então nós temos isso aqui, né? Eu tenho o procedimento A e o procedimento B. Então eu tenho o procedimento A e o procedimento B. E aqui é onde vai ocorrer realmente o programa. Vez vai começar como A. Maravilha. Como vez começou como A, toda vez que rodar esse programa, o processo A vai ser primeiro. Então vem aqui. Enquanto vez for igual a B, o processo A não vai poder ser executado. Mas vez é igual a A. Então beleza, ele vai acessar a região crítica e vai setar vez igual a B. Ele vai processar, tudo bonitinho, e vai sair. Vez agora está como valor de B, porque aqui ele setou vez igual a B. Então ele aqui vai fazer o processo B. Enquanto vez igual a A, não faz nada. Mas espera aí, vez agora não é igual a B? É. Então agora ele vai executar o processo B. E aí tudo bonitinho. Acessou a região crítica de B, e aqui ele vai setar novamente a variável vez como A, para que o processo A consiga executar. Certo? Maravilha. Bora lá. Só que, apesar de implementar a exclusão mútua, ele apresenta duas limitações, pois o acesso ao recurso só pode ser realizado por dois processos, igual eu falei para vocês, e sempre de maneira alternada. Com isso, um processo que necessite utilizar o recurso mais vezes que o outro permanecerá grande parte do tempo bloqueado. Vamos supor, eu tenho o processo A e o processo B utiliza a região crítica 10 vezes. Só que no determinado tempo, o processo A tem que acessar mais vezes que o processo B. Nesse caso, não vai ter como. Por quê? Quando o processo A executa, ele já muda a variável para que o processo B comece a executar. Então, sempre vão acessar em números, em quantidade iguais os processos, sempre alternando. Uma vez o A, uma vez o B. Uma vez o A, uma vez o B. Beleza? Segundo algoritmo. Segundo algoritmo. O problema principal do primeiro algoritmo é que ambos trabalham com apenas uma única variável, cujo conteúdo indica qual processo tem direito de entrar na região crítica. Para evitar essa situação, neste algoritmo será introduzido uma variável para cada processo. Uma variável para o processo A, que é o CA, e uma variável para o processo B, que é o CB, que indica se o processo está ou não em sua região crítica. Neste caso, toda vez que um processo deseja entrar em sua região crítica, a variável do outro processo é testada para verificar se o recurso está livre para uso. Como que seria isso? Dessa maneira. Aqui eu tenho processo, o processo básico, onde eu vou ter CA e CB iniciando como falso, e vai ter inicialização. O processo A vai executar. Então vem aqui, processo A, ele vai repetir. Enquanto for CB, não faça nada. Enquanto o CB estiver como true. Tá? Então beleza. No caso, o A vai entrar primeiro. Como o A vai entrar primeiro, o que ele vai fazer? Ele vai colocar CA como true. Vai acessar a região crítica dele. Depois ele coloca CA como falso e faz o processamento. E sai do processo. Aí o processo B vai verificar. Enquanto o CA está verdadeiro, o processo AB não vai fazer nada. CA ficou falso? Ficou. Então o processo B marca o CB como verdadeiro e acessa a região crítica. É dessa maneira que ele faz esses testes. Beleza? Então bora lá. Neste caso, o uso do recurso não é realizado necessariamente alternado. No entanto, caso ocorra um problema com um dos processos fora da região crítica, e outro processo ficará bloqueado. Por quê? O que não pode resolver por completo.
pois, caso um processo tenha um problema dentro de sua região crítica, ou antes de alterar a variável do outro processo, alterar a variável para falso, o outro processo permanecerá indefinidamente bloqueado. Mais grave que o problema do bloqueio é que essa solução na prática é pior que o primeiro algoritmo, pois nem sempre a exclusão mútua é garantida. Beleza? Então bora lá. Terceiro algoritmo. Para solucionar o problema encontrado no segundo algoritmo, colocou-se a atribuição das variáveis CA e CB antes do loop de teste, que seria isso aqui. Antigamente o CA estava dentro desse loop de teste, né? Então, tanto o CA e o CB, eles estavam dentro do while, antes da região crítica. O que eles fizeram? Eles colocaram antes do teste. Ou, desculpa, antes do loop, entendeu? Aí ele faz a verificação. E aqui ele muda CA para verdadeiro, aí ele realiza o teste, ele sai, CA fica falso. Ele muda CB para verdadeiro, entra na região crítica, após sair da região crítica, ele muda CB para falso. Mesma coisinha, só que a diferença foi que tanto o CA quanto o CB é fora do laço repetitivo. Essa alteração resulta na garantia da exclusão mútua, porém introduz um novo problema que é a possibilidade de bloqueio indefinido de ambos os processos. Caso os dois processos alterem as variáveis CA e CB antes da execução da instrução while, ambos os processos não poderão entrar em sua região crítica, como se o recurso já estivessem alocado. Quarto algoritmo. No algoritmo 3, cada processo altera o estado da variável indicando que irá entrar na região crítica, sem conhecer o estado que o outro processo está, o que acaba resultando no problema apresentado. Neste algoritmo, agora, apresenta uma implementação onde o processo, na mesma forma que altera o estado da variável antes de entrar na sua região crítica, porém existe a possibilidade de essa alteração ser revertida. Como que é isso? Vamos lá. Então eu tenho o programa bonitinho, correto? Aqui eu vou ter o processo A e aqui eu vou ter o processo B. E aqui é o programa. CA e CB começam com falso. Vamos supor que CA vai acessar novamente. Então CA, ele entra como verdadeiro. Enquanto CB estiver falso, então ele vai setar o CA como falso. Então o que acontece? A ideia. Vamos supor que os dois processos setem verdadeiro ao mesmo tempo. Ou vai dar problema. Então, no intervalo de tempo, o CA seta para falso e volta para verdadeiro. E nesse exato momento, o CB já entra na região crítica. Então, é uma maneira que, se chocar a tentativa de entrar na região crítica, porque os dois processos, as duas variáveis, tanto CA quanto CB, estão como verdadeira, eles fazem uma mudança entre eles de CA e CB para falso e verdadeiro, para ver quem que vai acessar a região crítica primeiro. Beleza? Bora lá para mais um slide. Apesar dessa solução garantir a exclusão mútua e não gerar o bloqueio simultâneo dos processos, uma nova situação indesejada pode ocorrer eventualmente. Caso os tempos aleatórios serem próximos e a concorrência pode gerar uma situação onde os dois processos alterem as variáveis CA e CB para falso antes do término do loop. Ou seja, nenhum dos dois processos conseguirá acessar sua região crítica. Mesmo sendo uma situação permanente, pode gerar alguns problemas. Beleza? Por isso que, posteriormente, foi inventado o algoritmo de Decker, onde a primeira solução de software que garantiu a exclusão mútua entre os dois processos, sem a incorrência de outros problemas, foi proposta pelo matemático holandês C. Decker, com base no primeiro e quarto algoritmo. Os algoritmos de Decker possuem uma lógica bastante complexa e pode ser encontrado em Ben-Ari, 1990, e Stallings, 1997. Posteriormente, G. L. Peterson
propus uma solução mais simples para o mesmo problema, conforme apresentado a seguir. Esse algoritmo ficou conhecido como algoritmo de Peterson. Ele vai apresentar uma solução para o problema da exclusão mútua entre dois processos que pode ser facilmente generalizada para o caso de N processos, pois, até então, só tinha como ser realizado para dois processos e não mais que dois processos. A ideia foi similar ao terceiro algoritmo, em que a solução, além das variáveis de condições CA e CB, que indicavam o desejo de cada processo entrar em sua região crítica, introduz a variável vezes para resolver os conflitos gerados pela concorrência. Antes de acessar a região crítica, o processo sinaliza esse desejo através da variável de condição. Porém, o processo cede o uso do recurso a outro processo, indicando pela variável vezes. Em seguida, o processo executa o comando while, enquanto, como protocolo de entrada da região crítica. Caso, além da garantida exclusão mútua, o bloqueio indefinido de um processo no loop nunca ocorrerá, já que a variável vezes sempre permitirá a continuidade da execução de um dos processos. Então aqui ele trabalha duas vezes, Aqui ele coloca, aqui eu tenho um programinha, CA como falso e CB como falso, e eu tenho o processo A e B. Ele começa CA verdadeiro e vez B. Enquanto CB e vez for igual a B, não vai fazer nada. Ou seja, enquanto o CB for verdadeiro e a vez for B, ele não vai fazer nada. Agora, enquanto se a vez for igual a A, que está falando vez é igual a A, e CB verdadeiro, vai dar pau. Então, CA vai ter que ser verdadeiro e vez vai ter que ser A, para que esse processo possa rodar. Entendeu? Mesma coisa o B. Para que o processo B possa rodar, vez vai ter que ser igual a B e CA vai ter que ser igual a falso. Aí o processo B consegue rodar. Beleza? Então, terminamos por aqui. Nossa matéria. E aqui temos alguns exercícios que vocês podem fazer para estudar para a prova. Beleza? Eu vou deixar o exercício também para que vocês possam entregar no dia da prova já configurado. E vocês já sabem onde me encontrar. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, só mandar no WhatsApp ou no Discord. Ou lá no Moodle. Beleza? Então, até mais. Fui!